Então, gente, daqui a pouquinho eu vou postar um vídeo que eu acho melhor eu, assim, não sei que palavra dizer agora, tipo, me retratar, explicar alguma coisa, não sei. Porém, no vídeo que vai ser postado logo depois desse, eu faço uma. Então, gente, mudança de planos. Como eu vi que esse vídeo no caso, tá maior que o vídeo que eu ia postar em seguida, eu decidi postar esse aqui primeiro. Aí semana que vem eu posto o próximo vídeo, que é ao qual eu tô me referindo nesse vídeo. Eu faço citação ao Shagdut Gompa. E bem, curiosamente eu fui descobrir umas coisinhas não muito legais envolvendo o Gompa de Shagdut Rinpoche, que eu fui descobrir só depois que eu já tinha editado o vídeo. E bem, os meus vídeos têm no mínimo um mês de. Tipo, eu faço eles e só um mês depois eles chegam a ser postados. Então. Aí aconteceu do amigo Monge contar esses acontecimentos. Aí depois eu fui descobrindo mais algumas coisinhas. Então talvez seja melhor eu explicar um pouco melhor, porque até então eu não sabia dessas coisas que, sinceramente, assim como o amigo Monge, assim como o senhor Steckel, eu também não concordo e antes eu não tinha conhecimento, porém agora eu sei. E como no vídeo a seguir, que é. O assunto do vídeo é coach budista, eu acabei citando o Shagdu do Gompa. Tipo, foi um negocinho bem rapidinho, mas eu acabei citando, por conta que eu falei da loja lá, pra comprar artigos religiosos budistas, né? Acabei citando lá, então, pra não falar que eu tô recomendando tal lugar e tal lugar tem polêmica X ou Y, eu vou acabar me explicando aqui, explicando esse assunto pra quem não tá sabendo de nada. Assim, primeiramente, eu sou assim, no próprio vídeo mesmo eu falo pra não seguirem meus conselhos. E assim, eu não sou ninguém pra recomendar nada. Eu apenas recomendei a loja do Gompa porque, né, é a loja de um Gompa budista, né? Então, é melhor do que você ficar comprando em loja de jovem místico que fica fazendo umas porcarias New Age por aí. Desculpa o palavreado, mas eu não tenho paciência com o povo New Age. Desculpa, gente, mas é isso. Então, eu vou explicar o que aconteceu, né? E bem, a figura de Shagdu Toku Rinpoche é uma pessoa que, assim, eu gosto muito, respeito muitíssimo. Eu o conheço bem antes de eu me tornar budista e tenho muito apreço por ele. Assim como o amigo monge que comentou dos acontecimentos lá, também tem respeito por ele, mas mesmo assim comentou sobre as coisas umas coisinhas não muito legais que estavam acontecendo, principalmente envolvendo um membro da sangue do Shagdu Gompa, que não é um lama, mas fica aí dando ensinamentos na internet. Uma pessoa que inclusive eu acompanhava também, mas eu acompanhava, mas sabe, depois de descobrir essas coisas, né? Primeiro que eu já sabia que essa pessoa não era um lama. E descobri depois que meio que o Shagdu Golpa tenta se afastar dessa pessoa, mas eu vou explicando isso mais pra frente, mas então, eu respeito muitíssimo o Shagdu Rinpoche, tenho um respeito muito grande por ele, um apreço muito grande por ele, uma pessoa que assim, eu gosto muito. Então, eu não quero simplesmente apontar o dedo e pronto. Não foi uma pessoa que eu deixei de gostar, deixei de respeitar. Tanto que tem um vídeo dele aqui no meu canal, lá no comecinho do canal, que eu vou deixar aí na descrição. Não é um vídeo sobre ele, mas sobre uma frase dele. E eu adoraria fazer um vídeo sobre a história de vida dele. E assim, eu tenho um outro vídeo também que eu acho que eu devo ter arquivado já, falando do caso da Monja Coen, quando ela fez aquela palhaçada lá com a cervejaria Ambev. Bem, no começo eu gostava muito dela, mas umas coisinhas aqui e ali. Primeiro foi esse negócio com a cervejaria Ambev, depois foi umas outras coisinhas lá, mas assim, eu não tenho nada contra a pessoa que ela é, mas isso como um budista que sou, eu não consigo, né, justificar, não dá, gente. Ela tá quebrando preceitos e falando que o Buda concordaria com ela quando a gente sabe que não. Não dá, né? Mas é isso. E, bem, Monja Coen é uma pessoa que é responsável por eu ser budista hoje. No começo eu me informava bastante com ela, mas hoje em dia eu não tenho tanto esse respeito que eu tinha por ela antes. Hoje em dia não tenho mais essa relação que tinha por ela. Diferente de Shagdu Rinpoche, que é uma pessoa que até hoje eu respeito muitíssimo.
Agora eu vou explicar um pouco, bem pouquinho da história do Gonpa e depois eu vou explicar essa história de um exposed, entre aspas, tá bom? Assim, eu vou começar, obviamente, pelo próprio Shardul Toku Rinpoche. E bem, desculpa ser um nome muito complicado para quem não está acostumado com esses nomes budistas ou nomes tibetanos, mas é assim mesmo, gente, desculpa. O nome dele é Shagdut, que significa algo como dobrar ferro. Toku, que é um termo usado para renascimentos de mestres. Rinpoche, que significa um mestre precioso. Então é Shagdut Toku Rinpoche. E Shagdud não é o nome de Dharma do Shagdud. É um nome que vem desse renascimento dele. É um nome que vem de outros renascimentos. Porque, bem, como eu disse, Tuko é um mestre, é um renascimento de um mestre. Ou seja, ele já é um mestre de Dharma do budismo tibetano há muitas tradições. Reconhecido como mestre de Dharma há muitos renascimentos. Sharidu Toku Rinpoche é o seu 16º renascimento e ele já morreu já. Ele morreu em 2002 e já reconheceram o Toku do Toku. No caso, o Toku de Sharidu Toku Rinpoche é o Shagdut Yangtze Rinpoche. E assim, eu não sei como funcionam essas eu não sei, nomenclaturas ou adjetivos do budismo tibetano. Eu sei que tem vários, do tipo Rinpoche, Toku, Yangtze, Kyantse, e por aí vai. São vários. E além do nome de Dharma, que muitas vezes é passado por aquela pessoa que é o Toku reconhecido, tipo Dalai Lama ou Karmapa, que são exemplos mais famosos. Então, Shagdut é o 16º renascimento, pelo menos o antigo renascimento dele, porque agora tem um novo, que é o 17º. Isso também é complicado, principalmente para quem não é do budismo tibetano, e para quem não é budista então fica mais complicado ainda, mas para vocês terem ideia, quando eu falar Shagdura, vai ser o Shagdura, o carinha aí da foto que eu tô mostrando aí, esse Shagdura. Quando eu falar Shagdu Toku Rinpoche, é esse Shagdura que eu tô mostrando aí, o 16º renascimento dele, como Shagdura, no caso. Porque, obviamente, teria vários outros renascimentos, mas eu tô só complicando, né? Mas então, Shagdu Toku Rinpoche é o 16º renascimento do abade do Templo de Shagdud, que é um mosteiro Nyingma da escola Nyingma do budismo tibetano lá no Tibete. E ele seria o 16º renascimento do abade do mosteiro lá do Tibete. E bem, como alguns de vocês devem saber, aconteceu uma invasão chinesa no Tibete, expulsando várias pessoas. E quem, na verdade, não foi no caso de uma expulsão. Muita gente fugiu, quem não conseguiu fugir acabou indo de bardo, por assim dizer. Aí o Shagdut fugiu, foi lá para a Índia, depois foi para as Europas, foi para os Estados Unidos. Ele se casou, ele tinha uma esposa, uma primeira esposa com quem ele teve os seus 2 primeiros filhos. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Depois ele se divorciou, depois foi para as Europas, Estados Unidos. Ele se casou depois de novo com uma moça dos Estados Unidos, uma lama discípula dele chamada Shagdut Kadro. E ela é a atual abadesa do Shagdut Gonpa principal aqui do Brasil, porque tem vários Shagduts Gonpas no Brasil. O principal que fica entre as cores do Rio Grande do Sul, a esposa dele é a abadesa. Mas parece que quem é vamos dizer assim, o líder da linhagem do Shagdud por agora é o filho dele. Pelo que eu sei, pode ser que eu esteja errado. Eu não lembro o nome dele agora, porque assim, no budismo tibetano, quando o guru morre, fica um guru para ficar tomando conta das coisinhas que era dele no lugar, até aparecer o Toku, se aparecer o Toku, porque nem sempre aparece o Toku. Mas já encontraram um Toku, então no dia que ele tiver idade suficiente para poder suceder o Shagdud antigo, que é o antigo renascimento dele, quando ele tiver idade suficiente para poder suceder ele, aí ele vai suceder se assim ele quiser, porque nem sempre eles querem. Mas vamos ver no que isso vai dar. A fé do pessoal do Shagdud é que isso aconteça, né? Mas vamos ver no que isso vai dar. Aí ele veio pro Brasil. E bem, eu vou primeiro
comentar uma coisa um pouquinho polêmica, porque ele veio pro Brasil graças a uma sanga que fazia prática de Dorje Shugden. Ele veio pro Brasil e, bem, é um negócio complicado. Como o próprio amigo Monge comentou no vídeo dele, não é um negócio de simplesmente o povo lá que dá sangue de Dorje Shugden. Olá, Shagduda, a gente é uma sanga que pratica Dorje Shugden, a gente gostaria que você viesse pra cá, dar uns ensinamentos, coisa e tal, blá blá blá, whatever. Não, é um negócio complicado, porque trazer um mestre de fora, eu acho que isso não é novidade pra ninguém de nenhum tipo de budismo, mas tipo, quem é budista sabe que é um negócio complicado, é um dá 100, outro dá 200, outro dá 500, trouxe, sei lá, tipo, tem que espremer muito, muito mesmo para as pessoas conseguirem juntar um dinheiro para trazer o homem, trouxeram o homem, para trazer um amigo monge, trouxeram o homem, depois trouxeram de novo e tal. E tipo, eu tava até conversando com uma amiga minha que é do budismo Theravada, ela fala que eles chamam uns mestres do que é lá da Tailândia, lá do Laos, pra no fim não aparecer ninguém, e tipo, né, tipo, você vai junta um monte de gente, vai juntando um monte de dinheiro e às vezes não aparece ninguém, às vezes só dá pra fazer um encontro virtual, porque tipo, quando você consegue conhecer pessoas que é da mesma linhagem, que não da mesma linhagem, mas da mesma tradição, da mesma escola, às vezes é tudo, o Brasil é um país muito grande, aí fica cada um lugar, tipo, aí tem um monge que fica que mora em Rio de Janeiro, aí tem um discípulo que mora lá no Rio Grande do Sul, outro no Amazonas, outro no Mato Grosso do Sul, outro no Nordeste. Aí fica todo mundo separado, aí fica só no virtual, aí tem que fazer muita força para só juntar a sanga. Aí tem que fazer mais força ainda para chamar um mestre ainda, né? Aí imagina um esforço, fizeram todo um esforço para chamar um Shagdouro, chamaram ele veio, se alojou lá no Gonpa, que praticava do Shugden, comeu a comida deles, whatever, foi lá, depois com muito esforço, com discípulos que ele fez aqui no Brasil, esses discípulos, que eram discípulos não dessa sanga que praticava do Shugden, mas sim do próprio senhor Shagdu Toku Rinpoche, o venerável Shagdu Toku Rinpoche, fez discípulos aqui no Brasil, chamaram ele para ficar aqui, formaram um mosteiro aqui no Brasil com muito esmero, com muito esforço. Fizeram o principal mosteiro dele aqui no Brasil, depois chamaram mais alguns discípulos dos Estados Unidos, depois tiveram mais discípulos aqui do Brasil mesmo. Aí fizeram umas coisas aqui lá pro Paraná, lá para outros cantos do Brasil e fizeram com muito esforço. E com muito esforço fizeram assim o Shagdu Gompa no Brasil. Ele passou seus últimos anos aqui no Brasil. A esposa dele, que é estadunidense, Shagdu Castro, hoje em dia mora no Brasil e tal. E é isso. Esse é um pouquinho da história do Shagdu Gompa. O nome do. Eu acho que eu não expliquei, né? Mas Gompa é o nome que se dá ao mosteiro budista. É tipo. Pra quem é do budismo Theravada, é tipo um Vihara. Eu não vou saber dizer o nome pra cada escola, mas é isso. É um Vihara, agora eu esqueci qual que é o nome que se dá no budismo japonês, mas é. O nome que se dá ao mosteiro. Porque no budismo, de forma geral, o mosteiro e o templo acaba sendo uma coisa só. Aí quando fala templo, é só uns lugarzinhos menores, uns templos menores, que não é para formação de monge ou para fazer retiro, é só um lugarzinho menor para juntar as pessoas. Tipo, por exemplo, os templos espalhados pelo Brasil do Higashi Honganji, por exemplo. Um exemplo, assim, de templo budista, no caso, que não é um mosteiro. O Shagdudgompa é um mosteiro, só que não faz ordenação de monges, é mais para fazer retiro. É tipo o mosteiro Sudavari do lado de Três Coroas, que é do Theravada. Mas essa é a história do Shagdu Gompa, e é um Shagdu bem popular, espalha muita coisa do budismo tibetano. Meus parabéns ao Gompa. E agora vamos para uma parte um pouco mais polêmica e de uma figura dessa sanga que, pelo que eu ouvi dizer de gente que fazia parte de dentro da sanga do Shagdu, de um discípulo do próprio Shagdu, no caso é o senhor Pedro Steckel, que comentou no vídeo dele. Ele afirmou que, pelo que ele ouviu falar dentro da Sangha do Shakdut, essa pessoa que fica causando esses burburinhos assim,
tenta se aproximar do Shagdu Gompa, mas o Shagdu Gompa tenta se distanciar, pelo que dizem dentro do próprio Shagdu Gompa. Agora vamos para a parte um pouco mais polêmica. Bem, no Brasil, o Brasil parece ser um solo fértil para bagunça religiosa, seja para seita ou seja para religiões que não são seitas, mas as pessoas acabam se comportando como se fossem seitas. E eu vou falar isso de experiência própria, porque desde que eu comecei no budismo, olha, as páginas que eu comecei a conhecer o budismo hoje em dia, olha, as que eu comecei hoje em dia eu não recomendo para absolutamente ninguém. Tanto que nesse vídeo aí que eu comentei sobre coach budista, eu peguei a página de as perguntas de uma caixa de perguntas de uma página que eu nem gosto muito, foi a página que eu comecei. É uma página do budismo japonês que, sinceramente, nossa, teve um dia que eu vi, ai, eu não vou citar nomes no caso porque não vem ao caso, mas tipo, uma vez eu vi o ADM nessa página falando que muitas vezes pessoas que são mais pobres não se interessam no budismo porque o budismo. Porque as pessoas pobres querem um Deus para resolver os seus problemas. Ai, sinceramente, chega e me deu uma gastrite quando eu vi isso. Foi quando comecei a ficar assim com os pés. Isso aí foi minha primeira red flag, minha primeira bandeira vermelha com essa página. No começo eu achava até legal o monge, mestre do dono dessa página, mas assim, ai, fui descobrindo umas coisas aqui e ali que sinceramente eu fui ficando meio com o pé atrás também. E é isso. O budismo no Brasil é bem complicado. Também tem o caso da Monja Coen, né, que eu falei, ela se misturou. A Monja Coen, meus parabéns, porque ela conseguiu juntar o budismo inteiro pra cima dela. Todo mundo criticou o que ela fez, do Theravada, do Mahayana, do Vajrayana, todo mundo. Mas também foi completamente errado o que ela fez, né? Eu vou falar também um negócio aqui que, sinceramente, vai incluir pessoas que eu não tenho nada contra. Eu não conheço a pessoa assim de conversar, seja fisicamente ou virtualmente, mas também inclui essas pessoas que eu não tenho nada contra. Até gosto do pouco que eu conheço das pessoas, dessas pessoas. Eu gosto das pessoas pelo pouco que eu conheço. Eu cheguei a conversar muito pouco, mas também engloba algumas dessas pessoas que é. Ai, desculpa, gente, desculpa quem é do Zen, mas eu não sei o que que acontece no Zen no Brasil que. Ai, eu tô tentando falar isso sem causar muita polêmica, uma polêmica desnecessária, mas o Zen no Brasil parece que virou um negócio dessa salada mista religiosa, essa salada que causa um mal-estar, misturando um monte de coisas, um monte de religiões diferentes que não tem nada a ver uma com a outra, tipo, ai, Jesus era um bodhisattva, ou sei lá, grande mãe espiritual, Kano, ou Kuan Yin, como ficou popularizada, entre esses místicos New Age, gente falando que Zen não é religião, quando o Zen é budismo e budismo é religião. E por mais que o Zen tenha muitas coisas bem diferentes das demais tradições, tipo Macho Buda ou aquele Koan daquele mestre que queimou aquela imagem do Buda, ou queimando livros, ou a letra é morta, ainda assim não deixa de ser uma religião. E são coisas do Zen que eu não vou me aprofundar porque eu não sou Zen e eu não gosto de falar de assuntos que eu não entendo. Porém, eu não sei o que acontece no Zen no Brasil que faz essas misturas. Tem gente que fala até de um cara que é padre e é monge budista Zen. Sinceramente, ai, pra vocês terem ideia, uma vez eu conheci na caixa de comentários de um post da própria Monja Coen um cara que se declara budista e cristão. E sinceramente, esse cara não sabia nem o que que era um Buda, não sabia nem o que que é tomar refúgio no Buda. Então, ai, sinceramente, o povo. E isso também tem a ver muito com essas páginas budistas que falam: para ser budista, basta se declarar. Basta dizer eu sou budista. Assim, não tá errado, mas sinceramente, isso é uma religiosidade muito superficial. E eu vou dizer uma coisa polêmica que é para polemizar mesmo.
Muitas vezes isso acaba atraindo gente superficial, porque é uma religiosidade superficial para gente superficial. É um negócio para pessoas que não querem se aprofundar. E assim, isso tem muito a ver com o cristianismo no Brasil, a religiosidade no Brasil, porque, bem, o cristianismo só quer saber de crescer, pouco importa se as pessoas querem ser religiosas ou não. Aí fica religiosos que só vão na missa no domingo e às vezes nem isso. Quando o budismo é mais complicado, tem, nossa gente, o budismo é complicado, tem refúgio, tem sanga, tem que estudar, tem que praticar, tem que fazer meditação com um professor que seja, né, alguém que seja de qualidade para isso, não pode ser qualquer um, porque meditação é coisa séria, se não tomar cuidado, você pode ter um surto, gente, é um negócio complicado. Aí você ficar nessa superficialidade é foda, né, gente? Não dá. Você tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que ler. A pessoa querendo se declarar budista, você nem sabe o que é tomar refúgio no Buda, você nem sabe o que é um Buda. É como um amigo monge fala pra muitas pessoas que mandam DM dele falando que quer ser monge, você nem sabe o que é um Buda. Gente que não sabe nem o que é budismo querendo ser monge. Aí é foda, né? Aí não dá. E parece que o budismo zen no Brasil acabou atraindo um monte de gente que só quer ficar nessa superficialidade e também não quer parar. Muitas vezes não dá um. Não dá um. Não faz isso porque isso não é budismo. Muitas vezes dá brecha pra isso. E assim, eu sei que isso não é muito. E muitas vezes são pessoas que eu gosto, que eu não conheço nem pessoalmente, nem virtualmente. Eu conheço alguma coisinha aqui e ali que faz um trabalho muito legal, mas que muitas vezes dão brecha pra isso. E sinceramente eu sou uma pessoa que eu tento zelar muito pelo que é sagrado pra mim. E é foda você ver essa bagunça acontecendo. E isso acontece não é só no Zen, porque assim, parece que eu tô metendo muito essa. Tô jogando muito o Zen. Mas não é só no Zen que isso acontece. Eu já vi gente do budismo tibetano falando que Bompa é budismo. Gente, Bompa é budismo assim, tanto quanto o hinduísmo e shintoísmo é budismo. Não, gente, não é budismo. É uma religião étnica, regional, que se sincretizou com o budismo. Mas não é budismo, gente. Desculpa. Mas não é budismo. E não tem nem origem no budismo. É uma religião que, se duvidar, é mais velha que o budismo, que vem de lá de outras pessoas e não tem nada a ver. Desculpa. Mas é isso. De começo é isso. Tem essa religiosidade superficial e também tem certas páginas budistas que muitas vezes não são nem sequer de monges ou de professores do Dharma, que muitas vezes acabam causando muitos problemas. Dentre essas páginas, a mais famosa no Brasil é a do Tendrel, ao qual acabou gerando certos problemas pro amigo monge. E foi por isso que ele fez um vídeo falando de algumas questões do Chagdu Gompa. E não só ele, como mais tarde também o senhor Pedro Steckel também fez um vídeo falando sobre essas polêmicas. Pois bem, primeiro eu vou fazer uma autocrítica aqui, porque quem tá começando, obviamente, não vai saber ter um. Saber, assim, se guiar, né? O budismo é muito grande, tem muitas informações e tem muitas informações incorretas, como eu acabei falando. E eu mesmo, Ariel, já me informei muitas vezes com o senhor Tendrel, com o Tendrel, esse Eduardo aí do canal Tendrel. Muitas vezes eu já citei ele como fontes em alguns posts do meu blog budista. Isso é um erro meu, eu assumo esse erro, um erro completamente meu. Aí depois eu descobri essas coisinhas aí. Muita gente que acaba se informando pelo Tendrel, muitas vezes acaba gerando umas confusões, porque primeiro tem essa questão de Dorshugden, que é uma prática do tipo, Dorshugden é um demônio de uma linhagem espúria, de mestres espúrios, e assim, eu queria saber quem é esse senhor Tendrel para dizer quem é espúrio ou não, sendo que ele mesmo afirma que ele não é monge, ele não é lama, e como ele mesmo disse, se você viu algo de útil, pergunte para o seu professor. E se você não viu algo de útil, descarte. Ele mesmo diz isso, o próprio Tendrel, então é isso. E assim, eu não vou me aprofundar muito sobre essas polêmicas do Tendrel, porque
tanto o amigo monge quanto o senhor Stekel já se aprofundaram e eles também têm. O senhor Stekel já tem umas polêmicas de outros carnavais com o Tendrel. E o amigo monge aturou vamos dizer assim, um discípulo de Tendrel, por assim dizer. Que chegou lá no perfil dele perguntando: quem é a sua linhagem? Quem é o seu guru? Quem é fulano, ciclano, com esse tomou votos e sei lá o quê, com esse tomou iniciação e assim, né? Primeiro que a gente tá falando de Vajrayana, né, gente? No budismo tibetano, essa pessoa já devia saber que no budismo tibetano, o seu mestre é alguém que você pode chegar e falar: entre essa pessoa e o Buda, pra mim tanto faz. Então, né? Logo é uma pessoa muito sagrada, né? Então, né? É algo muito pessoal. Pra depois essa pessoa, tempos depois, falar assim: bem que eu já não gostava de você mesmo, já achava, sei lá, já tava depois. Chegou julgando o próprio amigo monge, então ainda bem que o amigo monge não citou nominalmente quem são seus gurus, porque assim essa pessoa não vai xingar mestres alheios nominalmente. E o amigo monge muitas vezes poupa essas pessoas de criticar mestres nominalmente. Aí explicando esses exposeds, essa pessoa falou assim pro próprio amigo monge, que é um monge há, se eu não me engano, 14 anos. Pesquisa pelo canal Tendrel pra ver se você aprende alguma coisa. Bem, o amigo monge falou assim: aprender o quê? Eu tenho uma outra pergunta. O que alguém que não é um monge, que não é um lama, que não é um professor de Dharma no geral, tem pra ensinar pra um monge? É literalmente querer ensinar o padre a rezar a missa. Desculpa, mas é literalmente querer ensinar o padre a rezar a missa. Desculpa. E bem, tem aquela questão do Dorje Shugden também, que é uma outra questão que sinceramente não vou nem me meter, porque é uma complicação do budismo tibetano que parece que envolve até a política do Tibete. Sinceramente eu não vou nem me meter. Eu não tenho iniciação de Dorje Shugden, também não pretendo ter. Tenho amigos que têm iniciação, mas não me interessa. O que me interessa pra deles é o caráter, então um pouco me importa se tem iniciação de tara verde, tara vermelha, de Orshugden, de sei lá o que. Pouco me importa. Mas tem gente que vê sangas e linhagens que tem iniciação de Dorshugden e muitas vezes trata como se fosse um demônio a tal deidade de Orshugden. E sinceramente, como o próprio amigo Monte mostrou no vídeo dele, provas e tal, coisas factuais, o senhor venerável Shagdu Toku Rinpoche, o nosso querido e venerável Shagdu Toku Rinpoche, veio para o Brasil graças a uma sanga de Dorshugden. O próprio amigo monge falou que ele não é dessa sanga que trouxe o senhor Shagdu para o Brasil. Não é, ele não estava lá, não tomou iniciação lá, não tomou refúgio lá, não tem foto dele lá, não botou os pés dele lá. Porém, o senhor Shagdu Toku Rinpoche, nosso querido Shagdu Toku Rinpoche, tava lá, tem foto lá, tava lá. Veio pro Brasil por causa dessa sanga. Então, né? Agora, além dessa complicação, incluindo Dorshugden e umas outras coisinhas, como por exemplo, retiro do Shagdu Gompa, não foi do Shagdu Gompa do Rio Grande do Sul, no caso, foi, parece que da Lama Tseren Everest, que inclusive, pelo que dizem, ela é reconhecida como uma emanação da própria Terra Vermelha. No Gompa dela, pelo visto, teve o que o amigo Mondi chama de baile funk da Tara Vermelha. Isso porque teve retiro com ayahuasca. Isso é um negócio tão complicado que até os povos indígenas falam. Enquanto os riquinhos estão lá curando depressão com ayahuasca, os povos indígenas estão se fudendo, né? Sendo que parece que a ayahuasca veio dos povos originários, né? Fazer o quê, né? É foda, né? É foda.
Você que deu a louca nos mestres budistas, eles estão metendo ayahuasca, mesmo sendo quebra de preceito, mesmo não tendo nada a ver com o budismo. Whatever. Agora vamos para as polêmicas realmente piores, mais fodas, né? Porque, bem, sobre a prática de Doshugden, esse povo ama criticar quem faz prática de Doshugden. E parece que a nova Kadampa, por exemplo, faz a prática de Doshugden. E é uma escola, assim, eu não vou dizer se é uma escola espúria ou não, porque também esse não é meu papel, eu não sou ninguém para dizer isso, mas eu já tive muito preconceito com essa escola. Hoje eu me arrependo muitíssimo. Eu vou até pedir eu já tive muitos preconceitos no meio budista. Já pedi desculpa para algumas escolas. Dentre essas escolas que eu tenho que pedir desculpa tá a própria Nova Kadampa, que eu já ofendi bastante também. Eu já falei pra uma amiga minha que essa escola era uma seita e tal. E assim, essa escola tem umas coisinhas como, por exemplo, cobrar 20, parece que R$ 20 por meditação. Não é meu papel falar se tá certo, se tá errado, isso ou aquilo, se é seita ou não é seita. Não é nem minha escola, não é nem minha tradição, então não tem nada a ver com a minha vida, foda-se. Mas, mas por, por a nova academia parece ter iniciação de Dorsch, Den, tá lá entre os alvos das listinhas lá de mestres espúrios, segundo os haters, né? E bem, não só a Nova Kadampa, mas tantas outras escolas, tradições e linhagens que tem do Orshugden, muitas vezes acabam ficando mal faladas, né? Falando que, ai, tem assassinatos, tem isso, tem aquilo, e sei lá mais o que. E que por isso são escolas espúrias e sei lá mais o que e tal, whatever, catapimbas e tal, foda-se. Bem, se, como o próprio amigo Monte falou, se teve assassinato, sabe quem matou, quem morreu, faz a denúncia. Se foi o próprio Yoshiden que matou, liga pros caça-fantasmas. E agora vamos pra polêmica mais foda, que é o... Como falar isso sem cair, sem o vídeo sair do ar. Eu vou citar nomes. Sogyal Rinpoche, que é um lama envolvido em vários abusos sexuais, polêmicas e mais polêmicas, criticado por Deus e o mundo, basta criticar. Se você colocar budismo tibetano, abuso sexual, já aparece o nome dele lá. Se não aparecer o nome, vai aparecer foto dele lá. Whatever. Tem denúncia, tem documentário, tem um monte de coisa, só não foi preso porque morreu antes. Sogyal Rinpoche. Um lama com uma ficha sujíssima, imunda, uma ficha imunda, sentou no trono do guru do Shagdu Gompa. Quando é para apontar o dedo para as outras escolas, para as outras linhagens, do tipo, ah, isso é uma linhagem espúria porque teve um suposto assassinato. Mas quando você vai ver, quem tá apontando o dedo meteu um abusador sexual no trono do guru. No trono do guru que deveria ficar apenas pessoas que você possa dizer entre o Buda e essa pessoa, pra mim tanto faz. Só pra se ter ideia. Agora vamos para um dos lamas do Shagdu do Gompa. Dentre os lamas tem, por exemplo, é uma curiosamente, por mais que tivesse esse lama foi se acusado de assédio sexual, essa escola no Brasil, essa linhagem no Brasil é sustentada por mulheres. Pois bem, um dos lamas dessa escola é o senhor, ele tem um nomezinho bem longo, Dzongsar Jamyang Kyentse, ou DKR, também conhecido como Kyentse Norbo. Uma pessoa que no começo, por influência dos tendral da vida, eu respeitava bastante, porque passava uma ideia de que ele era moderno, sei lá o que, de que ele não modernizava o budismo tibetano e fazia umas coisas incríveis e tal. Era um respeito mais pelo que eu ouvia falar. Mas, senhor Kentse Norbo passou um puta pano para o senhor Sogyal Rinpoche. Passou o pano e ainda jogou a culpa na vítima.
e ainda quer se fazer de moderno. Assim, eu sou uma pessoa que pode estar se fazendo de trouxa para um bando de pessoas, mestres espirituais lá se fazendo de trouxa, mas quando eu comecei a descobrir, fazendo, sei lá, respeitando, fazendo reza, acendendo vela para tais mestres, mas quando eu comecei a descobrir esses podres, a chave vira. Tanto que depois disso eu comecei a pesquisar ainda mais esses podres. Pra mim a chave virou e... Primeiro que eu já tinha umas questões políticas com ele, de umas coisinhas aqui, umas coisas que não tem nada a ver com budismo, é mais política mesmo. Mas isso aí não me desce, desculpa. Isso não me desce. Eu sei que ele é um touco, eu sei que ele é um Kianse, eu sei que ele é um... Ai, manifestação do Manjushri. Mas não me desce, desculpa. Pois bem, essas são as polêmicas. E agora tá a minha autocrítica que eu quero que vocês levem com vocês, que é... A pessoa pode ser extremamente inteligente, mas quando envolve sua religião, ela faz papel de trouxa, de idiota, que é o meu caso, como eu fiz. E bem, sejam céticos, fiquem com a pulga atrás da orelha, cuidado com lógicas circulares, façam uma boa pesquisa, pesquisem o nome dos professores, dos mestres, da linhagem, da escola, da sanga. Pesquise o nome e coloca polêmica ou contradições ou coisas do tipo. Principalmente coloque em inglês também. Faça essa pesquisa em inglês para descobrir tudo. Tudo. Faz uma... Descubra toda a ficha criminal, todo o passado, com quem se ordenou. Vai descobrindo tudo. Descubra tudo. E bem, é isso.